Ter a possibilidade de ter a Bíblia nas escolas como material paradidático é um avanço ou retrocesso para a fé cristã? O debate sobre a Bíblia na escola sempre gera alguns tipos de discussões, né? Hoje eu vou trazer pontos diretos de maior conflito, das tretas do assunto. Então eu elenquei 5 principais argumentos de quem defende a presença da Bíblia nas escolas e eu vou dialogar numa estrutura de argumento, né, daquilo que é falado, daquilo que eu considero como sendo um argumento demonstrando a fraqueza e o que poderia ser feito a respeito disso. O primeiro argumento é que o Brasil é um país de maioria cristã, logo, as suas instituições, como escola, devem refletir a fé da maioria. Esse argumento comete um erro teológico fundamental. Ele ignora o modelo do próprio Cristo e confunde as esferas de autoridade que Deus instituiu. O Novo Testamento é muito claro sobre isso. O próprio Jesus foi confrontado com essa tensão. Quando tentaram encurralá-lo com a questão dos impostos, a sua resposta foi cirúrgica. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Com essa frase, Jesus estabeleceu um princípio central. Existem esferas distintas de autoridade. O Estado, César, tem a sua função legítima na vida civil, na justiça e na ordem pública. Mas a esfera de fé, Deus, opera com outra lógica, a da consciência e da adoração, que não pode ser imposta ou administrada por César. Essa separação de propósitos fica ainda mais evidente quando o povo, após a multiplicação dos pães, quis forçar Jesus a ser um líder político, e Jesus simplesmente se retirou. João 6,15. Ou quando, diante de Pilatos, a maior autoridade de César na região, ele afirma categoricamente: o meu reino não é deste mundo. João 18,36. Ele então rejeitou o caminho do poder político para estabelecer o seu reino. Então a gente vê essa distinção de poderes nesses textos. Portanto, quanto a maioria cristã tentar usar a máquina do Estado, César, para fazer o trabalho que pertence à esfera da fé, Deus, ela está, na verdade, abandonando o método do próprio Cristo. A função do Estado é administrar a justiça pública para todos. A responsabilidade de evangelizar e discipular, essa maioria pertence à igreja e à família. Usar o poder do Estado para fazer o trabalho da igreja é uma usurpação das esferas que o próprio Novo Testamento rejeita. Já o argumento 2 vai falar: precisamos da Bíblia como uma arma moral para lutar contra a doutrinação ideológica que avança sobre os nossos filhos. Essa mentalidade de guerra santa via legislação confunde o modelo do Antigo Testamento com o do Novo. Israel, antiga aliança, era uma teocracia, mas a igreja neotestamentária, por outro lado, não avança pelo poder da espada, a coerção do Estado, mas pelo poder das chaves, a pregação do Evangelho. A luta contra as cosmovisões contrárias, essa antítese, ela é real, mas ela é travada com as armas do Espírito, a persuasão, o testemunho, a excelência. Tentar usar o Estado para impor a Bíblia ou para dar a ela uma posição elevada frente às outras religiões é batalhar uma batalha no Novo Testamento com as armas do Antigo. Um terceiro argumento seria: não é necessário que os professores saibam teologia. Com boa vontade, qualquer professor pode usar a Bíblia para ensinar bons valores. Essa ideia, embora ela pareça muito humilde, desrespeita profundamente a seriedade de duas esferas, a do ensino profissional e a da interpretação bíblica. Interpretar e aplicar as escrituras de forma responsável exige preparo, estudo e submissão a uma comunidade de fé, a esfera da igreja. A profissão de professor, por sua vez, exige um preparo pedagógico. A lei convida um profissional de uma esfera, um professor de matemática, a atuar em um amador em outra, a teologia, desrespeitando ambas vocações. Entregar a palavra de Deus a uma aplicação amadora e subjetiva não honra. Pelo contrário, a banaliza e a expõe a todo tipo de distorção, transformando-a em um mero livro de frases de efeito. Então aqui a gente tem uma dinâmica que é problemática, né? Como esses professores vão aplicar? Isso fica muito aberto, né? Então aí temos um problema. Um quarto argumento seria: se o Estado não é ateu, ele pode ter uma preferência cristã. Exato, o Estado é laico, não ateu. Porque o ateísmo também é uma cosmovisão. Um Estado verdadeiramente plural, no sentido bíblico, é aquele que, em sua esfera própria, não adota nenhuma cosmovisão como oficial. O papel do Estado é ser o guardião da arena pública, garantindo a liberdade para que todas as esferas e cosmovisões possam florescer. A laicidade, portanto, não é inimiga da fé. Ela é a aplicação da soberania das esferas
apolítica, protegendo a igreja de ser controlada pelo Estado e protegendo o Estado de ser instrumentalizado pela igreja. Então, é necessário que essas duas esferas elas caminhem separadas, né? Toda vez, historicamente, que a gente viu que o Estado e a igreja se uniram, houve problemas diversos, inclusive de totalitarismo. Um quinto argumento e final, com certeza há outros argumentos, né? Trouxe esses cinco inicialmente, é pelo valor cultural. É como ler um clássico pelo valor histórico e literário, no caso da Bíblia. Sim, pela graça comum de Deus, a Bíblia tem um valor cultural imenso. Contudo, essa justificativa é desonesta e viola a integridade das esferas. Primeiro, viola a integridade da esfera da igreja, ao tratar seu livro sagrado como um mero artefato cultural. Segundo, viola a integridade da esfera da escola, ao contrabandear um texto de fé sob um pretexto cultural. Se a intenção fosse realmente cultural, o estudo da Bíblia ocorreria em aulas de história ou literatura, de forma crítica e contextualizada, e não por meio de uma lei especial que a singulariza. Vale ressaltar que o assunto está aberto a debate. O que foi exposto não é uma verdade absoluta, mas uma proposta de diálogo sobre o tema. Outro ponto necessário de explicitar é que os pontos levantados valem para escolas públicas aqui, né? Estaduais e municipais, a qual o Estado tem autonomia. Para escolas privadas, confessionais, há uma outra dinâmica que não cabe no vídeo, mas que não se aplica a esses pontos que foram levantados, devido à escola, nesse sentido, ser uma extensão de denominações religiosas. No final, ser fiel ao pensamento bíblico cristão não é tentar impor a Bíblia via Estado, mas trabalhar para que a igreja seja tão vibrante e os cristãos tão excelentes em suas profissões que a sociedade veja a beleza da fé cristã. Não pela força da lei, mas pela força do testemunho. Você concorda, discorda, tem algum ponto que não ficou claro, algo que eu não enxerguei na minha análise? Coloca aí nos comentários. Até a próxima!